começar. Ô Tony, para que a minha janelinha fique menor, e a vocês, como é que eu faço, hein? No caso também, né? Olá pessoal, muito boa tarde, são 3 horas, 1 minutinho, nós chegamos agora direto no Instagram da TV Liberdade AL, enquanto a gente falava aqui, olha a parte do off, enquanto a gente tá em off aqui, não tem um que fique quieto não, os caras mexeram até com o Nobre Dias, mas vamos fazer logo essa convocação, porque o tema hoje promete esquentar e muito à tarde dessa segunda-feira. Vou começar com o comentarista, ele é desenrolado, Luiz Afonso Neto, boa tarde. Boa tarde, Tony, e a todos, companheiros aqui da TV Liberdade. E honra aí esse convite para participar dessa live, né? E espero que seja um debate proveitoso aí para todos os seguidores, né, do Instagram da TV Liberdade e que venha a tirar algumas dúvidas também que todos nós temos, né? Aliás, é uma interrogação do tamanho do mundo. Eu estou até olhando aqui, ó, retorno do futebol, você é contra ou a favor? Vamos continuar nessa parte aqui. Chuy Nunes, boa tarde, bem-vindo. Bem-vindo a você, Tony. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os convidados aí, o Neto, meu amigo Vitor, meu amigo Nobre, há quanto tempo que a gente não se vê, viu, Nobre? Um abração, amigo. Tony, a quentinha de hoje aqui é uma reunião na próxima semana na FAF. Vai definir o futuro do futebol alagoano, viu? Ele vai ter a reunião, boca quente. Tá até o pessoal passando, vai falar da pandemia, já está passando até o carro de som aqui, bem pertinho do estúdio, onde a gente está bem instalado, aqui em Arapiraca, a TV Liberdade hoje com essa transmissão maravilhosa para falar sobre futebol. Ele tá quietinho, mas é só por enquanto, viu? Lá vem o autêntico. Nobre Dias, boa tarde. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos. E o RDI já está nas suas preparações para quando da volta, né, as atividades já com tendas, com tudo pronto, porque o raciocínio que eu participo, todos eles estão parados. E o Nobre Dias já entendeu todos os detalhes, inclusive uma tenda para a nossa volta em cima da mesa da paz do RDI. Boa tarde a todos. É isso aí, Nobre Dias, Chuy Nunes, Luiz Afonso Neto, e aqui está ele, Vitor Silva, grande profissional da educação física. Bota o povo para correr, Vitor, boa tarde. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os amigos aí nesse debate. Quer dizer que é um prazer e um desafio estar com vocês nesse momento agora desse debate, que é um jogo tão importante aqui no nosso estado. Exatamente, Vitor, tanto é que eu percebi do seu interesse que já fiz logo o convite. Vamos participar também, Vitor, que é importante ter a palavra de quem está no dia a dia, no preparo físico, na preparação física, naquele contato com os atletas, e é bom a gente trazer esse tipo de informação. Ô Chuy, você trouxe essa informação em relação a Alagoas. O que é que você acha? Alagoas está preparado para voltar ao futebol? Tony, eu creio que nem Alagoas, nem o Brasil nesse momento. Em outros países aí que a saúde é levada mais a sério, eu poderia até concordar na volta do futebol. Mas nesse momento que a gente está vivenciando agora, eu acho que Alagoas e o Brasil não. Eu acho que vai ser um tiro no pé, na verdade. Infelizmente, né? Todos nós queríamos o futebol fim de semana, da quarta, mas eu acho inviável nesse momento, Tony. Até porque nós não estamos ainda, segundo a OMS, né? Segundo a OMS falou, nós não estamos nem no pico ainda desse problema ainda, né? A curva ainda está ascendente, né? Isso, ainda estamos subindo, né? Ô, Neto, o problema é esse, o pessoal estava discutindo até sobre o futebol alagoano, de ter só 2 sedes, tiro curto, enfim. O que é que você acha? Volta ou não volta? Olha, se Deus quiser, um dia voltar. Mas a pergunta é quando. Eu também concordo aí com o nosso amigo Chuy Nunes, que no momento, tanto Alagoas como o Brasil não está preparado para
essa volta agora. Tanto é que ontem, né, os casos no Brasil confirmados, né, oficiais, 164.361, com um número de mortes de 11.253 pessoas. Em Alagoas, de 102 municípios, 69 já tem casos confirmados, sendo 2.258 casos confirmados, né, no estado todo, e mortes, isso até ontem. E quando a gente vê se aproximando de amigos, quando a gente vê amigos contaminados, quando nós vemos parentes, aí você vê que o negócio realmente complicou e está ficando cada vez pior. Então, o momento não é esse. Pode ser que outras situações, como por exemplo, né, o nosso amigo aí, Vitor, vai poder falar melhor sobre isso, estão fazendo aquele chamado home training, né? E no popular, vamos ser mais claros, é o treinamento, né, em casa, né, vamos dizer assim. Aí eu acredito que nesse momento pode ser feito isso, mas a volta aos treinamentos, até os treinamentos em loco, eu acho que não deveria estar. E o racha dominical? Em nome disso. Boa tarde mais uma vez, Tony, e a todos os amigos aí presentes. É como diz a história, Tony, a gente se prepara, né, o ano todo, inclusive o RDI, o último jogo do RDI foi no dia 15 de março, e lá para cá nós sofremos, né, algumas percas, porque a vizinhança, né, lá do campus Zé Barbosa Rocha, onde acontecem os rachas do RDI aos domingos, pela manhã, e cortaram todas as árvores, né, como se fosse uma podagem, agora que era uma podagem exagerada, e tiraram quase por completo todas as galhas das árvores. E nós, para nos precaver, né, como o início da nossa temporada, há quase 10 anos lá, não tinha aquelas árvores, a gente ficava na sombra do salão lá, que fica de uma altura mais ou menos de uns 10 metros. Então vamos voltar para aquela sombra novamente e já com cuidado de fazer a tenda, né? Já fizemos nossa tenda de 2,20 por 4,80, já está totalmente pronta, com design maravilhoso de armar e desarmar, e só voltando às atividades, né? E tem também alguns outros rachas, né, que eu participo, racha dos amigos, né, que é na Caixa de terça-feira, e também o RPL, racha dos profissionais liberais, que já estou lá como árbitro desde 2005. E também a gente participa de muitos outros rachas. Com a graça de Deus, né, que com a nossa honestidade, com a nossa desenvoltura de fazer a coisa certa. Ô, Tony, e falando de futebol alagoano, eu, apesar de tudo, né, no que eu penso, na minha opinião, de toda a dificuldade, né, que o nosso alvinegro, nosso de quem é, né, que eu digo nosso porque é meu, não sei de quem é aí, o nosso alvinegro está passando por tanta dificuldade, eu acho que essa parada da pandemia, né, como diz o nosso amigo aí, e a gente sempre ficou atento ouvindo, que nem no Brasil, né, no estado de Alagoas, a gente pode pensar, por enquanto, na volta, né, porque a pandemia está começando a complicar agora, nesse mês de maio, mas eu acho que com tudo isso, com essa parada do futebol alagoano, quem ganhou foi o Asa, com esse título que a gente presenciou. É isso. Agora a palavra né, que está no dia a dia, né, rapaziada? Vamos lá, Vitor Silva. Verdade. Quando é que deve voltar? Tony, o som. Você citou aí. O som tá normal para vocês aí? Todos? Ô, Vitor, fala só um pouquinho mais Agora alto, tá por normal. favor. Eu não tô ouvindo não, Tony. O áudio, todo mundo tá ouvindo bem ou só o problema é comigo? Não, ô, Vitor, fala só um Pra mim tá pouquinho mais beleza. alto, por favor. Tô te ouvindo bem. Tá ouvindo? Todo mundo? Tô. Estou Pode ouvindo. falar, Vitor. Quer dizer, agora não. Como você disse, Quando você começar a falar, eu tô ouvindo. Tá um pouco baixo, Tony, realmente, do Vitor. Vou tentar aumentar um pouco a voz. E há algumas conversas lá. Eu falo de lá porque hoje é o ambiente que eu mais estou próximo, né? O Sergipe é um clube que eu mais estou próximo hoje, eu conheço todos os bastidores e consigo ter um contato maior sobre toda essa questão burocrática que a gente vê hoje. Aconteceu uma reunião há uma semana, sendo mais preciso, falando sobre o retorno, uma proposta da Federação Sergipana para que voltasse a competição
apresentando alguns protocolos que eu sinceramente não acredito que a gente possa cumprir isso. Então, assim, compactuo com o pensamento de vocês nesse sentido, porque se a gente começa a olhar o macro da coisa, a gente não vai ter como ter controle. Infelizmente a gente não tem como ter controle, por mais que haja testagem sempre, haja Larissa, confinamento, pega outro fone, por favor. Terem falados, mas a gente não vai conseguir nunca controlar isso. E de repente, funciona sem o fone não, rapaz. Se eu tô pedindo é porque eu tô precisando. Vai ser até pior, né? Porque acaba virando uma bomba relógio dentro do clube. Não vai não, você me dá a mão aqui. Ô, Neto, eu vou passar para você. Essa possibilidade... Vitor, essa possibilidade dos portões fechados aí... Aquele fone que sua mãe deu. Voltar com os portões fechados? Foi mencionado sim. Não tem outro não aí? Sim. Inclusive, é uma proposta da Federação Sergipana hoje. Assim como eu acho que todas as federações, porque pelo que eu soube, veio uma proposta pronta da CBF que foi colocado em discussão para as federações, para que as federações passem a discussão dos afiliados. Mas como eu venho dizendo, a gente não vai controlar tudo, porque não é só o universo de jogadores de comissão. Tem o pessoal do dia a dia, tem as merendeiras, que esse pessoal do apoio são da cidade, da cidade local do clube, né? Então, assim, não tem como controlar essas pessoas, e a gente sabe que acabam, infelizmente, trazendo para dentro do clube, se infectadas, uma possível contaminação. Tanto que a Alemanha está pretendendo voltar agora, só fugindo um pouco do nosso ambiente, e eu já li algumas matérias que já trabalham com a possibilidade de cancelar o reinício, porque o Dinamo Dresden, da segunda divisão, já tem 2 casos, e já anunciou que não volta a jogar. E, assim, a Liga já começa a pensar na possibilidade também de não voltar agora, porque não sentem uma segurança necessária. E olhe que na Europa, o controle está sendo totalmente diferente do que vem ocorrendo no Brasil, né? O pico já passou também, as medidas foram outras e muitos outros aspectos. Complicado. Inclusive, a Premier League também anunciou que só a partir de junho, né? O governo inglês disse que só retorna às atividades a partir de junho. Já tem um caso lá também, confirmado recentemente, de um jogador de um time inglês, Brighton. E apesar deles, inclusive, eles estavam pensando até na seguinte fórmula: proibir cuspe no campo. Jogador cuspir, não tem aquele negócio da narina, né? De fazer aquele. De trocar a camisa. Enfim, de não ter um contato pós-jogo, por exemplo. Não tem nada de abraço, nada de. Mas é um esporte de contato, né? Fica difícil desse jeito, hein, Nobre? Complicado. Ô Tony e os amigos aí presentes. Diga uma coisa: esse negócio de futebol de contato. E aquelas marcações na área que um puxa um, outro puxa o outro, e aí? Quer dizer, eles vão deixar isento o cara, deixar para lá à vontade pro gol, E não tem como terminar isso, não tem como acabar. Quer dizer, isso aí ficaria bom, só quem ia ganhar com isso aí era o árbitro, só. Porque o pessoal ficaria marcando o outro 1,5 metro ou 2 de distância, como manda o isolamento, né? E tem que ficar 1 metro ou 2, aí o zagueiro ficava 1 metro ou 2 do atacante, para o cara fazer o gol. Você precisa estar encostado no outro. Olha que negócio perdido. Pois até fisiologicamente, eu acredito que seja impossível controlar esse tipo de coisa, né? A saliva é uma ocorrência natural da prática, e eu acho muito difícil você tentar sempre advertir um atleta por conta disso. Então, assim, muita coisa, tem muita coisa envolvida, não é só os testes, não é só o protocolo em si, né, o que a CBF está querendo instituir. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tem muita gente acompanhando aqui no Instagram da TV Liberdade. Não dá para mandar para todo mundo, mas o Serjão tá por aqui. Grande abraço do Serjão Blog. Quer ficar bem informado, tem que ler o blog do Serjão. Por falar no blog do Serjão, tem até um blog lá de um camaradinha, Antônio Medeiros também, danadinho para escrever. Leninha, Felipe Augusto, tem aqui comentar oficial, também tá por aqui. A turma da resenha, Joelma, Teruel, grande abraço.
Tem um comentário aqui para você, Vitor. Não sei se é piada interna, mas seu xará, Vitor Albuquerque, está dizendo que a sua câmera está muito perto. Para vocês poderem observar melhor, pô, admirar aquela coisa. É o Vitor, irmão do Rodrigão. Eu digo que a minha tá maior do que todo mundo aí. Eu não sei se vocês também tá desse jeito. Tá bom. Pra mim, imagens todas estão boas. Tá bom. O Neto já voltou, tudo certinho. Deixa eu atualizar o Neto. Tá. A gente tava falando, viu, Neto? Tá ok. Em relação à Federação Sergipana, sobre discussão de retorno ou não. E aí o Vitor estava explicando sobre a situação por lá. O Vitor tá contratado ainda, né, Vitor, pelo Sergipe? Como é que tá a situação? O meu contrato finalizou, mas o meu projeto lá com o clube é a longo prazo. Então, a princípio, embora sem contrato, eu continuo me sentindo parte do clube. Há algumas conversas para a gente retomar o trabalho, porque o principal objetivo da minha ida para o Sergipe foi a construção do departamento de análise de desempenho. E a gente acredita, o presidente Hernan acredita que é uma coisa a longo prazo. Graças a Deus, o pensamento da diretoria de lá é muito parecido com o meu. Eles têm uma visão muito vanguarda do futebol, então assim, a gente segue mantendo contato e em breve a gente deve regularizar para que o departamento seja tocado independente de estar tendo atividade, porque tem muita coisa a ser feita até fisicamente em relação à estrutura do clube nesse sentido. Então eu mantenho no clube, embora meu contrato esteja encerrado, eu continuo sendo funcionário do clube. É bacana a gente ouvir esse tipo de informação, saber esse tipo de informação, de saber que os clubes de fato estão reconhecendo a necessidade de ter profissionais de alto nível contratados do clube, que não seja uma questão temporária, mas que sejam permanentes para fazer a avaliação, para não contratar à toa, para não fazer atividade à toa, né? Porque vai buscar justamente na necessidade, hein, Chuí? Exatamente. Verdade. Toninho, falar nisso. Fica à vontade, Vitor. Só para concluir aqui a fala do Tony. Eu uso muito como exemplo o que a gente fez esse ano, né? O Sergipe começou o planejamento em julho, justamente por conta de tudo isso que você citou aí, e até pela questão financeira que não era muito favorável. Então, em julho, a gente começou a trabalhar até para antecipar o mercado, e graças a Deus, até então, os resultados foram muito vantajosos e só comprova o seu pensamento e o meu pensamento também. Que investir a longo prazo acaba sendo mais rentável do que tentar fazer as coisas na pressa e acabar desmoronando todo um planejamento. Chuí? Viu, Tom? Eu tava semana passada conversando com o Moisés, e ele, juntamente com o Celso, né, que é o vice-presidente, agora é presidente, já que Moisés se afastou para concorrer à Câmara de Vereadores, a reeleição, ele acha praticamente inviável a volta do alagoano. Por quê? Ele disse que o Asa teria uma despesa, nesse momento, que o caixa está complicado, de mais ou menos 50 mil reais para trazer toda a comissão técnica de volta e os jogadores. E aí, dinheiro? Um time que no último jogo que teve aqui levou um prejuízo de quase 3 mil reais na bilheteria. Aí é complicado. Ele acha praticamente inviável voltar com o alagoano. Inclusive aqui, ó, a Deia Costa Guimarães está dizendo aqui: a pandemia de hoje não será imune no futebol. Ela é totalmente contra a volta ao retorno do futebol agora, nesse momento, aqui em Alagoas, subtendo que seja também no Brasil. Lá na região sul, o Grêmio e o Internacional estão se adiantando nos trabalhos. Né? Verdade. Voltaram as atividades aí, né? E o presidente do Inter, ele deu uma declaração que foi... o sobrenome dele é Medeiros, mas não é parente não. Mas ele deu uma declaração que foi bem contestada, de que é o seguinte: o jogador que não quisesse retornar avisasse e pedisse demissão. O que é que tu acha, Neto? Isso aí não existe, né? A pessoa que exerce um cargo de importância, né, no clube, dos clubes mais importantes, né, do Brasil e por que não dizer do mundo, ter uma
uma afirmação dessa, né? A pessoa tem que ter cuidado nesse momento, né? Porque muita gente está passando por muitas dificuldades, tanto na questão da perda de algum ente querido, ou até de algum ente querido estar passando por essa situação, né? Ter contraído o vírus, questões financeiras, e a pessoa tratar o atleta também é ser humano, da mesma forma que nós. Então não pode ser tratado dessa maneira de forma alguma. Tem que ter cuidado nas palavras, tem que ter cuidado no que se diz, né? Inclusive a gente aqui também, a gente está com a palavra, né? Está sendo divulgada para todo o estado, todo o Brasil, para todo mundo, está aí na rede. Então a gente tem que ter cuidado no que se fala, né? Lógico, se ele acha que deve voltar, é a opinião dele, mas tem que ser com prudência, né? Tudo isso aí, né? Tudo tem que ser tratado com muita prudência. Tudo é muito novo. Nós nunca passamos por uma situação desta, né? Que a gente está vivendo, e tudo tem que ter um mínimo de prudência e consciência no que a pessoa fala. A gente sempre fala, né, nessa balança aí da saúde e da economia. Será que isso está pesando também para os clubes em Nobre? Ô Tony, eu vejo da seguinte forma: já passamos no nosso Brasil e no mundo por muitas epidemias ou pandemia. Não precisa nem a gente aqui citar, porque a gente já sabe, né, H1N1 e essas outras mais aí. Mas nunca, no meu entendimento, estou com 53 anos, eu nunca vi uma situação dessa mexer com os empregos do povo. Quer dizer, tem que o pessoal ficar em casa, tudo bem. Se você tem condições de ficar em casa, beleza. Você tem condições, tá, fique. Agora que não tem condições, vai ficar em casa como? Então, o que eu estou dizendo, o que mais pesou, na minha opinião, que muitos clubes aí também já estão decretando falência, o que mais pesou, na minha opinião, de todas essas pandemias ou epidemias, sei lá, que vimos em todo o Brasil e no mundo, eu nunca vi uma situação igual a essa, que ser obrigado a demitir os funcionários. E os funcionários até entendem, porque se a empresa não rende, não tem como pagar o funcionário. Então, essa situação, eu confesso a vocês, eu nunca vi passar, nunca na minha vida, essa situação de ser obrigado a dispensar o funcionário. E na parte de atletas, o atleta também, como diz o companheiro aí, é igual a todos os seres humanos do mundo. Em condições humanas, todos nós somos iguais. Então, se tem que fazer para uma fração, tem que fazer para todos. O Jânio Barbosa, grande Super Jânio, está participando com a gente aqui no Instagram da TV Liberdade. Não dá para voltar, acho isso um grande risco. No momento sou contra o retorno. Tem outra participação aqui. Agora, eu reinando aqui, deixa eu voltar. A Deia disse o seguinte: no Sport Recife, os meninos da base terão suporte na estrutura física com atividades online. É o jeito. O foco tem que vir dos meninos e familiares para terem incentivos. Pesa na economia, em geral, mas pesa também na saúde pública. A gente viu times grandes que estavam anunciando situação de superávit, como o Flamengo, demitindo profissionais. Outros que já estavam numa situação caótica, como o Vasco, também demitindo profissionais. E aí, Vitor, lembra logo do Vasco? Foi o que eu li hoje no Globoesporte.com. E aí, Vitor, nessa balança deve ser muito difícil para manter. Eu tenho uma opinião seguinte: aqueles salários astronômicos dos jogadores, os próprios jogadores não poderiam fazer aquele racha para pagar os funcionários do clube, como já aconteceu em outros momentos, né, com técnicos que ganhavam muito bem e eles acabavam deixando para receber depois, para que os funcionários recebessem um salário. É uma situação. Eu penso da mesma forma que você. Só que assim, de repente, eu entrar nesse mérito não seja tão legal, porque hoje é o meio que eu mais tenho contato, né? A questão de análise de mercado. O mercado do futebol, sem dúvida, vai cair muito. Vai existir muito isso daqui para frente. Os salários astronômicos, eu acho que eles não serão tão frequentes como a gente vê hoje. Lógico, é muito consciência do atleta de citar, de repente juntar o grupo e aceitar uma redução para tentar bancar funcionários, coisas do tipo. O que eu vi no Flamengo, por alto com as matérias, foi que eles fizeram um corte na base. Né?
E o Vasco está entrando também nessa situação. E por outro lado, a gente vê eles tentando a renovação com o Jesus a todo custo. E às vezes, para conseguir essa renovação, tem luvas e tudo mais. Dá um valor ao cara e ao mesmo tempo que eles esses funcionários estivem no clube. Então há uma linha tênue também entre a postura da diretoria e o grupo de jogadores. O Honda no Botafogo, por exemplo, preferiu abrir mão do salário para que o Botafogo fizesse essa economia. O Botafogo não aceitou, porque, segundo eles, estão conseguindo pagar todo mundo em dia, então não seria o Honda que seria esse problema. Mas tem que haver um consenso de todas as partes, da diretoria, do grupo de jogadores e tudo mais. Esse é o meu pensamento, falando mais na questão geral da coisa. No caso do Vasco, Tony, os outros jogadores preferiram que o Vasco da Gama pagasse ao Germancano, já que no momento do Vasco da Gama ele é o cara, né? Preferiram eles, não, paga o Germancano e a gente vem depois. Eu acho uma boa atitude, né? É pra não dar o cano no Hernan, né? Já que no momento parece que é um que tá jogando a bolinha. Eu falei do Flamengo, tem que perguntar o símbolo do meu rol de amizade do torcedor do Flamengo, hein, Neto? E aí? É complicado, porque a gente pode falar em relação aos salários astronômicos dos times grandes, mas se voltar isso para os times pequenos, que, não, né, que a maioria dos jogadores eles ganham quase a mesma coisa, né? O salário é praticamente uniforme. Mas em relação aos clubes grandes, como o Vitor falou, tem que ter consciência. Vocês estão ouvindo bem? Eu tô. Eu tô, pra mim tá bom. Pronto, joia. Então, assim, todos têm que ter a consciência de que todo mundo tem que ceder um pouco, entendeu? Eu mesmo, né, assim, falando da minha pessoa, na empresa que eu estou trabalhando, 3 meses foi cortado 25% do salário de todo mundo para que não houvessem demissões. Quer dizer, pensar no todo, entendeu? E todo mundo ficou alegre, porque todo mundo ficou empregado e, ao mesmo tempo, contribuiu para ficar sem empregado. Então, assim, a mesma coisa partindo para o campo do futebol. Se existe um clube, né, de grande porte como o Flamengo e outros, os jogadores têm que ter a consciência que todo mundo tem que ceder. E quem mais tem, né, é que deveria ter essa consciência, Tony. Os jogadores do Flamengo, uma boa parte tem um ganho uma boa parte dos jogadores, quando não é 1 milhão, é meio milhão. A maioria deles, dos titulares, eu acredito que não ganha menos de R$500 mil. Então, assim, tem que partir desses times, né, dos jogos de todo mundo, que tem uma estrutura melhor, essa coisa, que é um momento que a gente tem que refletir, Tony e amigos, que é um momento que tem que pensar que o bem material é. Mas aí o vírus veio para mostrar que todos nós somos iguais. Ele não escolhe classe social, cor, religião, não. Então a gente tem que ter essa consciência que a vida e a saúde, né, e as pessoas são muito mais importantes. Então, enquanto as pessoas e os gestores não enfatizarem as pessoas, isso aí com certeza não vai para frente. Tanto falando do futebol como qualquer outra empresa. Eu, como administrador, eu prezo as pessoas. Então essa é a minha opinião. A gente tem comentários aqui também, ó. Um grande abraço para o Saulo Barbosa, da Ortobon, Gilberto Teles, Simone Alves de Amorim, o Uber Felipe, Garotinho Talinho, um grande abraço também, grande corredor. Priscila Anacleto comentou aqui, todos os setores estão sofrendo com a economia, e mesmo com o isolamento, os casos estão aumentando diariamente. Retorno do futebol é tragédia anunciada, não temos hospitais para tanta gente doente, não falo só de hospitais públicos. E aí o pessoal aqui concordando, a ideia, particulares também, muitos já não estão recebendo ninguém.
Aí a DEA completou, vários hospitais já estão colocando placas de superlotação. E um abraço também para Alessandra Almeida, para a banda Quissaça, que está acompanhando a gente também, o Daxon Souza. Economia, saúde pública, é uma balança complicada até da gente poder falar sobre o assunto, mas é porque elas estão no final das contas interligadas, né? E como é que vocês veem, agora saindo um pouco dessa questão do futebol, mas indo para o dia a dia também, apesar do decreto estadual, do último decreto estadual mais recente, ter arrochado, digamos assim, o nó em relação às saídas nas ruas e tal, as pessoas continuam saindo, continuam longe do isolamento social. Não é o nosso caso aqui. No nosso caso, cada um está em casa, né? Suponho eu. Eu espero que estejam. A gente aqui está no estúdio, Priscila e eu, enfim, a gente está seguindo as orientações. Mas quando vocês veem tantas orientações e nas ruas as coisas continuarem praticamente do mesmo jeito, qual é o sentimento, Vitor? Tá sem áudio, Vitor. A gente ficou... Vê aí. A gente ficou sem o áudio do Vitor enquanto a gente resolve. Ô Nobre, o que é que você acha aí da turma na rua? Oi. Rapaz, eu vejo o seguinte, Tony. O pessoal estou inventando essa desculpa de sair de máscara. Aí estão usando a máscara de maneira como querem. Tem gente até usando na testa, outros embaixo do queixo. Dizem que, quer dizer, cada um fala uma coisa de um jeito. Todo dia um especialista fala. Dizem que a transmissão, o cara é infectado através da boca, do nariz e dos olhos. E por que essa máscara só protege a boca e o nariz, não protege os olhos? Outra coisa, uma jogada de mestre, que eu estou percebendo há muito tempo, dos governantes, do pessoal que estende o decreto, é que eles não estão apoiando o povo, alongando. Exemplo, imagine vocês, o ano começou, quarentena. Agora vai ser de março até julho, 3, 4 meses. O pessoal ia se assustar, muito mais. Estão usando vai até o dia 5 de maio, até o dia 5, já pensou que foi o 15, até o dia 20 de maio. Eles estão sempre aumentando 15, 10. Nunca estão aumentando uma quantidade maior, né? 3, 4 meses, o pessoal não se assustar. Entendi. Chuí? Ô Chuí, só um minuto. Ô Vitor, dá uma saída do link, depois eu vejo também, de novo, Nobre. por favor. Que aí vai voltar o áudio. Manda abraço aí, Chuí. O pessoal, Tom, não tá tendo levando a seriedade, né, que deveria ser o problema. Eu tiro por mim, no início dessa pandemia, eu não acreditava muito. Mas os casos em Arapiraca estão crescendo diariamente, 2, 3, 4, 5. Nós estamos aí já com quanto? Eu não sei a numeração correta, entendeu? Já são 5 óbitos. Quem tem que fazer a nossa parte, né? Eu quero acreditar, não sei se eu estou certo, que essas pessoas que estão nas ruas é por necessidade. Se não for, estão brincando com a verdade. Eu vejo aí, como você fez aquela matéria no Banco do Brasil, uma fila enorme no Banco do Brasil. A fila se encontrando com a fila da Caixa Econômica. Complicado, não? Complicado. E é como você falou, a gente falou no início, né? O foguete está só subindo. Não começou a descer, nem estabilizou ainda, né? É isso mesmo. Eu inclusive estive lá na Caixa, o Vitor já voltou com a gente. Eu estive lá na Caixa recentemente, semana passada, a gente mostrou lá a fila e a necessidade é grande em busca daqueles R$600 que o governo federal tanto fez propaganda, e a turma estava com muita dificuldade de acessar o aplicativo e acabava indo para a fila. E eu imagino a gente se colocando na situação dos outros, até porque
é duro, é difícil. Já todos esses anos de jornalismo a gente vê o dia a dia das pessoas com fome, na necessidade, agora numa situação tão emergencial, e passar por esse tipo de humilhação, de ter que ir atrás desse recurso, e ter que enfrentar toda aquela fila. O pessoal na própria fila dizia que tinha cerca de 500 pessoas. Então é uma situação completamente fora da curva do que a gente já imaginou ter que enfrentar, hein, Neto? É verdade, Tony. É complicado, viu? Eu estou tendo que trabalhar, né, de 8 às 14, mas fazendo todos os cuidados, todas as recomendações, né? Que a Organização Mundial de Saúde determinou, e o próprio governo do estado. Mas quando eu saio de 14 horas, eu venho direto para casa, né? Com a utilização das máscaras, enfim, tudo que a gente deve seguir, né? E quando eu preciso pagar alguma coisa, eu deixo para pagar por volta de 7h30, 8 horas, quando não tem ninguém nos caixas eletrônicos. Mesmo assim, é o lugar que eu mais tenho medo de ir, porque é onde tem a maior, né, circulação de pessoas, é o caixa rápido. Assim que eu saio, eu já higienizo as mãos com álcool em gel, e assim que eu chego em casa, já tiro a roupa, já guardo, já tomo banho, porque realmente a situação é complicada. E eu acho que essa é uma questão também, Tony, que é maior do que só isso, né? Questão cultural, né? Você falando em questão de futebol, um exemplo, você viu na Copa do Mundo 2014, né? Os Japão, quando acabavam as partidas, eles recolhiam todo o lixo. Então, assim, o brasileiro tem que evoluir muito. Eu não sei quanto tempo vai levar isso não, viu? Só se acabar o mundo e a gente nascer de novo, pode ser que consigamos. Não seremos mais os mesmos. Aliás, eu acho que a gente já não é tal qual quando começou essa questão da pandemia, né, Vitor? De fato, a gente até usa, né, esse tempo forçado, infelizmente, para refletir sobre muita coisa e até enquanto pessoa mesmo tentar ser melhor, tentar ver o que é que precisa melhorar e tentar melhorar sempre. Quanto à cultura aí, eu concordo com vocês e acho que eu não vejo o que é que o brasileiro precisa passar mais para que ele aprenda algumas situações. De verdade, porque a gente está sendo posto à prova em vários sentidos, de várias formas diferentes ao mesmo tempo, e mesmo assim a gente não vê melhor. Então, eu sinceramente também acho que só começando de novo. Talvez de repente entregando aos índios e novamente sendo colonizado, porque no momento não vejo nem o sinal do melhor. Vocês estão afiadinhos, eu gostei da história. Até porque meus primos estão à disposição aí, nós índios. Daxon Souza, estou com muitas saudades de ver meu azulão em campo e já deixo uma dica para o gestor do sócio torcedor que faça interação com seus sócios torcedores para que os mesmos continuem pagando. O Daxon continua. Eu continuo pagando o meu, mas tem uma galera deixando, mesmo podendo, não está pagando. As pessoas só acham que acontece com os outros. Galera, fique em casa se puder. Mensagem aí do Daxon Souza e agradecer a vocês pela participação nesse debate que foi importante quando a gente fala de economia, saúde pública. É bom ter vários pontos de vista e que no final das contas a gente possa refletir sobre o quanto isso pode afetar. Por exemplo, aí vai uma última rodada, vamos lá. Quando a gente fala da economia, é de que sem os estádios com torcedores, sem a renda da TV, sem o dinheiro do pay-per-view, dos patrocinadores, porque os patrocinadores dizem o seguinte: eu não vou lhe pagar nada, Tony SA, Tony Futebol Clube, porque você não está mostrando minha marca não está aparecendo na sua camisa porque não está tendo jogo. Então eu preciso que tenha jogo para que eu possa mostrar a marca. E aí, mostrando a marca, volta-se a rentabilidade, volta-se a pagar os salários dos profissionais, mas ao mesmo tempo coloca em risco todos esses envolvidos, porque quando a gente fala, mesmo sem torcedor no estádio, mas o jogador ele vai ter que voltar para casa, está em contato com outros jogadores, tem os profissionais da imprensa também,
tem os outros profissionais que são envolvidos diretamente no espetáculo. Então isso é uma discussão que ainda vai render um bocado. Eu espero reencontrá-los aqui na TV Liberdade para que a gente possa sempre atualizar toda a comunidade que gosta tanto de futebol, que quer ver o futebol de volta, mas quer segurança também para todo mundo em relação à saúde pública. Vamos começar então com o Chuí Nunes. Então eu fiquei sabendo hoje, por baixo dos panos, como se dizem, que o Asa foi acionado na justiça. O Jorge Bossato, que é o presidente da Federação dos Atletas Profissionais aqui de Alagoas, entrou na justiça contra o Asa. Por quê? Porque ele está achando essa suspensão dos contratos que o Asa fez com todos, entendeu? Não ser coisa da justiça, na verdade, né? Foi além da justiça. Aí tá rolando aí esse mais um problema para o Alvinegro, né? Chuí, obrigado, viu? Por nada, amigão. Tamo aí na área, viu? Obrigado a todos. Tá na área, se derrubar é pênalti. Luiz Afonso Neto. Oi, Tony. Primeiramente agradecer, né, o espaço aí, a oportunidade. Agradecer aí o Chuí, ao Vitor Dias, a você, a Priscila que está aí no comando aí da produção. Falei, é um momento de todos se ajudarem. Uma coisa que eu queria falar, até para fechar aqui minha fala, em relação à própria CBF, o Tony. Porque é o seguinte, se tanto dinheiro não fosse desviado da CBF, esse era o momento, né, tanto da CBF como as federações, os clubes pequenos, entendeu? Principalmente os pequenos, né? Então, assim, tanto a CBF, né, como em relação, como você falou, os patrocinadores e os clubes, tudo isso aí deve ter uma boa conversa para que no final, lógico, todo mundo vai perder, mas também que todo mundo ganhe, entendeu? Com isso. Então, de prorrogar ou deixar por mais tempo a marca estampada na camisa do patrocinador, né, em virtude disso, para que ache um meio termo sobre isso. Mas eu acho que, assim, se vivêssemos num país sério, nesse momento a CBF seria de crucial importância para os clubes, principalmente os menores. Mas, infelizmente, o que a gente vê é só desvio de dinheiro, né? Tem, inclusive, os responsáveis por isso, gente solto aí, né? Não respondeu ainda nem na justiça, e quem, no final, perde são os clubes menores, é o torcedor, é o pessoal, como se é envolvido em toda, né, a magia do futebol, né? Toda a organização do futebol, que vai desde a limpeza até a direção dos clubes, ajudarem e para ver que para todo mundo sair de alguma forma disso aí mais fortalecido. É isso aí. Eu inclusive, Vitor, eu assisti a live do Amazon, cantor Amazon, inclusive cantou ao lado do filho do Luan e tal. E ele também estava arrecadando donativos, né, para instituições, e entre essas instituições estava arrecadando donativos também para os profissionais de imprensa, porque também tem esse outro lado, os profissionais que trabalham como setoristas e tal. Muitas empresas também demitiram, porque não tem trabalho agora, como é que eu vou ficar lhe pagando e tal. Enfim, essa é a mentalidade do pessoal. Não vou entrar no mérito. Eu acho injusto, mas enfim. E esse olhar com mais solidariedade para o outro é o que não pode se perder nessa discussão. Vitor Silva, obrigado, viu? Eu agradeço a forma como a gente conduz esse debate. Eu concordo que foi a reta final. Virou um dominó. Eu falando do Sergipe em si, o clube está com todos os contratos de patrocínio suspensos. Não tá entrando nenhum tipo de dinheiro no clube. E é a questão do bom senso também dos atletas. Graças a gente não teve problema com isso. Os atletas do mês de salário, as verbas rescisórias fossem quitadas e tendo fluxo de dinheiro muito menor, graças a Deus a gente tem como contornar algumas situações. Algumas situações que aos poucos a gente tá
falo a gente, porque como eu disse, eu tenho muito mais hoje vínculo com a diretoria, com o comissão, pelo meu cargo no clube e pela forma que dão, o respaldo que eles me dão para trabalhar lá. Torcer que tudo isso passe logo. Eu, de fato, não acredito no retorno, não acho rentável para ninguém voltar hoje. Acho que toda essa pressão em cima da CBF é mais pressão de patrocinador mesmo, para mostrar a marca e tudo mais. E, infelizmente, acho que a gente tem que aguardar, porque do jeito que está, a tendência é retornar, parar novamente e com um quadro ainda mais assustador de saúde, de saúde pública, no caso. É isso aí, valeu, Vitor. Nobre Dias, grande abraço, querido amigo. Se dependesse de você, voltava ou não voltava agora? Nobre ficou sem áudio. Tá com probleminha no áudio do Nobre, Mas a gente vai ter oportunidade, Nobre, de ouvir o amigo em outras circunstâncias. Não está falhando de fato o áudio, mas vai ter oportunidade de ouvir o querido amigo. Agradecer a todos vocês aí que participaram com a gente. Mas eu fiz, Tony, aqui a leitura labial dele. Ele disse boa tarde a todos. E essa mímica agora, você viu? Fala muito, né? Essa eu não entendi não. Pode ser Gugu Yayé, né, Tom? Né? É isso aí, galera. Obrigado. Grande abraço para vocês. Grande abraço para você que acompanhou esse debate maravilhoso sobre o retorno do futebol. Se você é a favor, se você é contra. E a gente está preparando aqui um material especial da TV Liberdade para que a gente possa trazer mais informações, com mais ênfase a respeito do esporte, não só o futebol, mas outros esportes também que merecem e devem ter presença garantida na programação da TV Liberdade, porque é assim que a gente pensa que é a TV que respeita você. Eu sou Tony Medeiros e você sabe, vida que segue sempre. Um abraço, pessoal, até a próxima. Não perca no YouTube, agora, viu? Agora, 4 da tarde, não perca no YouTube, tem programa Novo Trânsito ao vivo com Edira Soares. A gente volta até a próxima. Tchau, tchau. Olá, eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo, criatividade. E tudo isso é possível através de cursos como robótica, YouTube, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid Arapiraca e descubra como tudo isso acontece. Se você precisa de assistência à saúde em sua casa, veja agora como funciona o Home Care da Doutor Cuidar. Imagine que você tem um parente ou uma pessoa que ama. E é claro que você gostaria de estar sempre o mais próximo possível dessa pessoa. Então, a Doutor Cuidar faz a internação domiciliar com toda a estrutura que já é oferecida em um hospital e sempre com a coordenação médica e de enfermagem. O serviço atende pessoas de todas as idades, bebês, crianças, adultos, idosos, de acordo com as necessidades de cada um. A recuperação dentro de casa é muito mais rápida, pois reúne no conforto do lar os cuidados profissionais e a atenção especializada, além de deixar o paciente mais próximo da família. Doutor Cuidar, cuidando da sua saúde. Acesse nosso site e saiba mais. www.doutorcuidar.com. Rua Manuel Lúcio da Silva, 624, Arapiraca. Fone 82 999 99 5030. Sabe como inovar em um mercado capaz de se transformar a cada dia? A ImagenNet vem com soluções dinâmicas e eficientes em internet. É a empresa de telecomunicação que mais cresce em Arapiraca. Aprovada e recomendada por clientes espalhados em pontos residenciais e empresariais. Com o objetivo de expandir o serviço para toda a região, agreste e sertão do estado. Suporte técnico e o menor tempo de reparo. Garantia de velocidade e total estabilidade para sua conexão. ImagenNet, mais velocidade para você.